Os exercícios para a elaboração de um plano estratégico, eles exigem que sejam feitos workshops e que nesses workshops venham pessoas de fora das empresas? Depende de quem é essa pessoa de fora. Como assim? No geral, o que eu posso dizer para você? Uma visão de fora sempre vai ajudar. Mas seria muito importante, se você for trazer alguém de fora para pensar o seu negócio, que essa pessoa pudesse ser um profundo conhecedor do seu próprio negócio. E qual é a diferença para você entre pensamento estratégico e planejamento estratégico? Mas é isso aí que eu quero contar para você no papo de hoje. Mistério! Num país como o nosso, é fácil planejar? Você sabe que tem sócio que usa isso como uma prerrogativa para não planejar, né? Porque a gente está envolvido naquela famosa trindade, né? Que é insegurança jurídica, volatilidade econômica e um manicômio tributário. Então o sócio fala, é impossível planejar, mas mesmo assim eu acho que vale muito esse exercício. Qual é a saída para planejar de uma maneira mais assertiva? Eu acho que é você ajustar um pouco os ouvidos para esse tal pensamento estratégico que está na cabeça do sócio 24/7, né? E dar vazão para ele colocar isso na mesa. Estamos de volta com mais um Tem Saída e hoje para falar de algo bem importante, que é mais importante se pensar de maneira estratégica do que planejar estrategicamente. Oi, Cris. Tudo bem, Vanusa? Tudo bem. Cris, você acha que tem muita gente por aí elaborando planos estratégicos sem pensamento estratégico? Eu não acho, eu tenho certeza que isso acontece. Vamos explicar o que é essa diferença entre o planejamento e o pensamento, né? Toda vez que a gente vai pensar, vamos reunir o grupo para poder fazer um nosso plano estratégico. É muito comum, vai chegando às vezes o final do ano, as empresas estão preocupadas em querer colocar um orçamento, né? Baseado em algum plano que ela já fez, seja que é um plano de curto, de médio ou de longo prazo. Esses exercícios, eles acabam quase sempre tentando pegar esses 3 períodos. Eu quero ver alguma coisa para o meu ano seguinte, que está imediato, que já está meio engatilhado, que eu preciso fazer. Mas eu também quero pensar no médio, 2, 3 anos, e se eu conseguir um pouquinho além disso. Ninguém faz muito mais exercício, a não ser que você tenha o segmento da tua empresa, seja um segmento onde você faz lá um produto e você não vai mexer nesse produto nos próximos, indústria pesada, tal, você tem um pouco disso, né? Então, na cabeça, existe uma espécie de uma cultura que você faz isso e depois você, em cima vamos dizer assim, dessa carta diretriz, você faz o seu orçamento, você coloca as suas ações e vida que segue no momento do presente para o futuro. Então, o exercício é quase que quase que como se fosse um cacoete das empresas, né? Vamos sentar, vamos pegar um dia, vamos pegar 2 dias, vamos levar todo mundo para um hotel, para uma sala e vamos discutir o que a gente precisa fazer para um plano. O que acontece é que, se a gente puxar para o nosso ambiente de sempre, empresas familiares com presença de dono, o dono não consegue diferenciar muito, na minha opinião, baseada numa prática que eu vejo. O dono não consegue diferenciar muito aquilo que é um final de semana que ele tem que fazer o exercício da cabeça dele, Vanusa, que funciona 24/7, o tempo todo pensando o que é que ele está fazendo certo, o que é que ele está fazendo errado e o que ele precisa fazer que ele ainda não faz, né? É muito comum, não estou dizendo que isso é uma prerrogativa que existe em todos os sócios, estou lá em 3, 4, 5 sócios, meia dúzia de sócios. Não necessariamente todos os sócios têm isso, mas pelo menos tem um ali, se não tiver 2 ou 3, que está ligado no jogo 24/7. Então, a cabeça desse sócio, ele pensa o tempo todo
no carro, no avião, quando está se deslocando, quando está de pé na areia, na praia, no sábado, no domingo, de madrugada, né? Depois que voltou do esporte, depois que voltou. Enfim, é uma cabeça que fervilha ideias o tempo todo, né? Então, esse exercício que se faz localizado, ele teria que ter uma função muito importante no meu ponto de vista, que é, deixa eu entrar na cabeça que fervilha dessa forma e vamos tentar colocar no papel algumas coisas que a gente não consegue colocar, até porque a gente sabe, já conversamos aqui, dificuldade de comunicação Sim. entre sócios existe, né? Então, eu acho que esse exercício, essa sentada que você faz para você planejar, ela teria que ter um ingrediente muito interessante que é, deixa eu visitar de maneira mais profunda, com bastante acurácia, a cabeça 24/7 desse sócio que pensa estrategicamente o tempo todo, mas quem sabe ela não está articulada para ser colocada num plano, para ser comunicado para toda a equipe, toda a empresa, dando algumas diretrizes mais assertivas, né? Então, acho que, brincando um pouco com as palavras, eu gosto de diferenciar o que é o planejamento do pensamento para dar esse tipo de conotação. E se você me perguntar assim, você vê isso acontecendo? Como você diz, não. Pouco. Eu não vejo acontecendo essas paradas de um dia, 2 dias, ou seja lá qual for o evento, fazendo com que essa cabeça pensante esteja detalhada em cima da mesa para você poder depois empacotar isso num mapa estratégico, num produto e jogar para as pessoas na empresa, sabe? Então seria alguma coisa assim, vamos tentar resumir. Digamos que você me contrata e eu vou passar um período com você tentando entender o que você pensa, como você pensa, o que você pretende para o negócio, como você vê o negócio, para então reunir as pessoas e criar um planejamento. Eu acho que seria mais interessante um período de convivência do que um workshop de final de semana. Não estou excluindo esse workshop porque é importante em algum momento você colocar o preto no branco, você deixar ali o resumo. E escrever, digamos, ponto. né? Mas acessar essa cabeça 24/7, ela precisaria ser feita em alguns intervalos e ela precisaria ser feita com alguém que conhecesse o negócio, que pudesse discutir, se não de igual para igual, pelo menos muito próximo a essa cabeça pensante, né? Desde que eu entendi isso lá atrás e entendi que os movimentos eram feitos assim, eu acabei querendo enfatizar muito mais que é importante para atrair esse sócio, ganhar a atenção desse sócio e tirar o que está dentro da cabeça dele, falar em pensamento estratégico, como é que eu extraio isso do que na reunião de um planejamento estratégico, sabe? Eu participei agora, recentemente, de 2 ou 3 movimentos desses finais de semana. Então, eu já faço isso há um bom tempo, já rodei isso lá atrás, depois eu mesmo eliminei esse tipo de serviço que eu prestava, porque eu fui um dos que tentou ajudar a fazer um apanhado desses finais de semana para alguns negócios que eu não conhecia direito. Isso não funciona. Na minha visão, isso lá atrás, quando eu fiz, agrega no sentido de você poder ajudar e faz uma discussão, mas nem de longe eu consegui em alguns exercícios pensar esse pensamento estratégico, né? Então, eu acabei, entre alegrias e tristezas, algumas tristezas me ensinaram e depois, participando de outras com outros que estavam conduzindo esse workshop de final de semana, eu pude identificar a mesma coisa que acontecia comigo lá atrás. Então, eu cortei esse negócio e passei a ser um defensor. Vamos fazer um trabalho de final de semana? Vamos. A única exigência é para eu estar presente. Eu quero que tenha um cara profundamente, um conhecedor profundo do negócio, que vai discutir de igual para igual com aquele sócio ali que tem uma cabeça 24/7 e um pensamento. Então eu passei a exigir isso. Porque o que acontece nesses encontros, né? Então você e eu participei de 2 ou 3 agora. Tem um exercício que é muito legal. É muito bacana e ele é super negligenciado.
Você já viu falar que todo mundo não, a maioria das pessoas não gostam? Sabe aquele quadrinho que está colocado na empresa, da ideologia? A minha missão, os Uhum. valores, né, definição de negócio, Às vezes nem visão, entendem. né? Isso aí tá na parede, então, todo mundo critica isso. Mas quem participa desse exercício com profundidade adora esse negócio. Uhum. Então, eu estava vamos pegar esse último exemplo, né, que foi semana passada. Estava semana passada e a gente sentou para fazer o tal do planejamento estratégico Uhum. e tinha a primeira etapa era vamos falar sobre a nossa ideologia. Então a gente revisitou o que que era o propósito, o que que era a missão, o que que era a visão, a definição de negócio, tudo aquilo que a maioria das pessoas fazem. E dedicamos ali, sei lá, 1 hora, 2 horas para poder falar sobre isso. Gera uma discussão efervescente e a hora que você percebe, na cabeça, ali tinha 5 sócios e 2 conselheiros. Na cabeça desse grupo, você tinha visões distintas, você tinha um propósito distinto, você tinha a própria definição, como era um negócio já de 10 anos, a definição do negócio que veio mudando no tempo não estava De clara para acordo. todos, Uhum. né? Então a gente vê assim, qual que é a nossa ideologia? E aí quando você faz o reflexo disso, o que estava acontecendo na empresa? As equipes que estavam embaixo, ela segue um, tem hora que a equipe segue mais o outro, tem hora que se identifica mais com o outro sócio e assim por diante. Imagina uma empresa familiar, sócios que tem papel de gestão, são diretores. Uhum. A equipe estava com propósitos distintos, estava com visão de negócio distintos e foi muito interessante poder fazer essa articulação, né? Foi muito interessante trazer para a mesa essas dificuldades de você poder, escuta, as nossas mãos estão dadas unidas por um mesmo pensamento ou cada um está com a cabeça um pouco diferente? Mas daí, se consegue chegar a um senso comum? Aí, nesse exercício, a gente, vamos dizer assim, a gente deu uma boa caminhada Uhum. para poder tentar equalizar, né? Então, a primeira coisa que se faz num planejamento é você pensar na ideologia. Depois, o que se faz também no planejamento que é comum, vamos ver alguns cenários. Como é que está o nosso país? Como é que está o nosso mundo em alguns Uhum. cenários, né? Então, você pega lá os principais vetores. Tem um vetor financeiro, tem um vetor de negócio, tem um vetor de mercado, tem um vetor social. Você pega esses vetores e tenta fazer uma comparação do seu negócio no segmento, no setor do seu negócio, aonde você está localizado, no teu país, com outros países, etc., para ver assim, e aí, qual é a tendência? Quais são as minhas preocupações? Quais são os meus receios com o cenário, né? É um exercício que também é interessante de fazer, que está comumente estruturado nesses workshops de final de semana. Onde tem oportunidade, onde tem problema. É. Aí você tem um que é a tal da fortaleza, da SWOT, Uhum. né? Você olha para dentro, o que eu tenho forte, o que eu tenho fraco, o que é uma ameaça, o que é uma oportunidade. Uhum. Né? Você faz isso baseado naquilo no exercício que você fez um pouco dos cenários, Tá. né? Então mapeia e tal. Uma outra coisa que é comum nesses planos é você dedicar um tempo para pegar quem são os sócios e dizer assim, me dá aqui os direcionadores. Semana retrasada eu saí de uma outra reunião que não era plano estratégico, mas eu queria fazer uma reunião com os sócios para poder buscar esses direcionadores. O que é isso? Eles estavam, nós estamos aqui, avançamos 2 anos e meio, 3 anos, avançamos com uma espécie de um plano. Ainda não era um plano cristalizado, mas nesses 3 anos. E agora a gente estaria pensando para os próximos 3. A gente não fez esse exercício com todas essas pontuações, mas uma coisa eu tinha interesse. Então, era uma reunião de sócios que eu falei, escuta, eu preciso entender o quanto vocês estão unidos para os próximos anos. Por quê? Porque o negócio de vocês vai exigir alguns investimentos e esses investimentos eles têm um prazo, né? Ou seja, a hora que você der esse passo, a gente vai poder colher resultado disso daqui a 2 ou 3 ou 4 anos. Então, deixa eu entender como é que está a cabeça de vocês, para que depois a gente passe o que vocês estão direcionando para a equipe. Ali é uma empresa
familiar, de dono, mas nessa ocasião, nesse exemplo específico, esses donos eles não estão atuando na gestão mais. Sim. Foi contratado um executivo que montou a equipe. Então eles estão aprendendo a um exercício de como é que eu faço para direcionar essa equipe, esse executivo, para que eles conduzam os próximos 2 ou 3 anos. Legal. E a gente saiu com um direcionador, ou seja, eu queria que a nossa empresa atingisse esse objetivo, eu gostaria que a nossa empresa me desse esse tipo de resultado e eu gostaria que a nossa empresa prestasse atenção no posicionamento com as pessoas e que ela tivesse uma preocupação, sobretudo, com o impacto social nos seus negócios. Então, eles se juntaram em alguma reunião, deram esses direcionadores. Agora a gente vai direcionar o executivo para, olha, monte para a gente uma estratégia, vamos pensar numa estratégia que atenda esse direcionamento. O que a gente vai fazer, né? Como é que vai ser o investimento, vai ter que envolver, como é que vai ser a estrutura de capital para isso, a equipe está organizada para isso, vai precisar mexer alguma coisa, a gente vai fazer um exercício para projetar isso que eles querem para 1 ano, 2 ou 3 ou 4, enfim. Agora a gente vai montar uma estratégia que esteja relacionada com o que os sócios estão direcionando, né? Então, esse pedacinho também é muito comum acontecer nos workshops de planejamento estratégico. Agora vamos falar dos direcionadores. E aí depois você tem disso um exercício final, que é você escrever o mapa, o pessoal chama de mapa estratégico. Põe lá, escreve a estratégia nos seus vetores, desdobra a estratégia, coloca algumas ações, e isso vai culminar num exercício financeiro, onde você vai lá conseguir chegar num orçamento, faz um plano orçamentário para cumprir essa estratégia, né? E aí então, vida que segue, quem está tocando a operação tem um norte bastante qualificado, a ideia é com limites. Esse é o direcionador, isso aqui eu posso, isso eu não posso, eu vou tratar de cuidar das minhas fraquezas, a minha fortaleza eu vou incentivar, eu vou tomar cuidado com o cenário, que eu acho que é isso que pode vir, e assim por diante. Eu fiz um resumo aqui daquilo que são os principais pontos tradicionais quando você senta para planejar, fazer o tal do plano estratégico. Legal? Agora, esse plano, ele não pode ser engessado, né? Sem um pensamento estratégico, ele acaba virando um gesso. Porque se acontece algo que não foi colocado nos cenários, que esteja fora daquilo que foi pensado, como é que vai se direcionar? O pensamento estratégico é aquele que vem com criatividade também, com certo... me parece que se você só escrever isso e criar esse mapa, é uma coisa só teórica, né? Eu acho que tem 2 pontos aí. Esse é um e depois eu queria te falar o segundo. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: como é que eu faço para acessar esse pensamento estratégico numa sentada, numa reunião? Muito difícil, né? A prática tá me ensinando que acompanhar, vamos imaginar que um sócio é que seja o portador desse pensamento estratégico 24/7, tá bom? A prática está me ensinando que o acompanhamento disso, uma convivência, uma forma como você vai acessar esse pensamento, exige de você contato, exige de você uma convivência com esse sócio. Ah, tá bom. Então, mas tem várias pessoas que convivem. Sim, tem várias pessoas que convivem com esse sócio, inclusive outros sócios. O ponto é que quando eu chego nessas operações, nessas sociedades, uma das coisas que eu percebo é a comunicação entre esses sócios, às vezes não é a melhor. A facilidade com que um ou outro sócio que pensa 24/7 em colocar na mesa para os outros, também às vezes não é melhor. Às vezes ele não é um bom comunicador das suas ideias. Uma outra coisa, às vezes o grupo não está acostumado a fazer o exercício de dividir. Tem uma questão de comunicar por si só, mas tem uma comunicação de dividir esse pensamento constantemente para que convites sejam feitos para os outros sócios ou executivos também entrem nesse pensamento 24/7.
Isso também eu percebo que não acontece. Então, quando você chama alguém de fora e você dá uma oportunidade uma manhã e uma tarde ou um final de semana, às vezes não é o momento em que esse sócio consegue retratar, consegue colocar e consegue estar pensando isso. Uhum. Algumas coisas estão prontas, porque como a cabeça não para, certamente tem alguns gatilhos que vão vir. Mas a minha experiência prática diz que se perde muita coisa nisso. Então, se você tem alguém que não é conhecedor do negócio, isso vai ficar ainda mais difícil, porque quem conhece o negócio sabe, olha, esse dono aqui deve estar sofrendo assim, porque eu sofria lá atrás. Então, ele não deixa passar algumas questões que são importantes para trazer esse pensamento de uma maneira concreta. Está entendendo? Uhum. Esse, para mim, é o ponto principal. Alguém de fora que venha conhecer para tocar esse workshop é super importante para fazer com que esse pensamento venha num dia de planejamento. Uhum. Porque senão esse pensamento vai vindo da forma que funciona a velocidade da cabeça desse dono, né? Então essa é uma restrição que eu tenho. E o segundo ponto, que eu gosto muito disso, é que existe... como é que eu posso colocar isso? Existe uma coisa, você tem uma parte dessa estrutura desse pensamento que ela é intangível. Uhum. Ela não é tão tangível, né? Então, você planejar, você pensar no teu negócio, não significa olhar para trás e ver o que aconteceu no histórico e fazer uma projeção para frente. Isso faz parte, Uhum. né? Montar a estratégia não se trata de um exercício estatístico, de olhar o passado, o histórico e ver o que eu fiz e vou projetar. Eu quero crescer tanto, projeta lá uma inflação de tanto, projeta lá algumas coisas. Isso faz parte do exercício. Mas tem uma parte principal que é esse pensamento pulsante que ele não se resume a um mero quadro estatístico, né? Montar a estratégia também requer você identificar os papéis que esses sócios estão, se esses papéis estão bem claros nessa organização. Isso também é super importante. Caso contrário, você também não consegue ter acesso a esse pensamento, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: montar um plano estratégico tem que ter um exercício de você fazer com que esse dono descubra uma solução que provavelmente já está dentro. Sabe aquela palavra descobrir? Descobrir. Uhum. Tirar de dentro. Então você abre a caixa, tira a tampa e olha, já está lá. Mas você não está enxergando que está lá, porque está coberto. A palavra descobrir significa tirar de dentro, né? Como é que eu faço para tirar de dentro um pensamento da cabeça de um dono que é 24/7, que deve ter milhões de insights, ou mesmo que esses insights venham em forma de dúvidas, de questões, porque é assim que acontece. Quando você conversa com o dono, ele tem uma coleção de dúvidas. Para onde eu vou, não sei o que eu faço, já tentei isso, eu não tenho clareza disso, eu preciso de uma ajuda. Essa 70% da cabeça dele é povoada por questões que nem ele às vezes consegue se responder, né? Mas cujas soluções, se você traz alguém de fora que conhece o negócio, essa pessoa passa a ser um facilitador para ajudar a tirar isso de dentro e a olhar as respostas que estão ali dentro. Então, o que eu quero dizer com isso, com esse segundo ponto? Quem vem de fora para ajudar e não conhece isso, não atinge essa excelência no trabalho. E aí você tem uma série de empresas que estão o tempo todo contratando essas reuniões de dia ou de final de semana, que acabam colecionando um índice bastante elevado, ou mesmo que seja pouco elevado, de frustração na hora de ter que fazer um plano. E o sócio passa a desacreditar no plano. E assim, você reúne as pessoas que mais conhecem do negócio e você não tem alguém que ajude a tirar de dentro desse negócio, né? Então, existe muita perda produtiva geradora de frustração nessa estrutura de vamos montar o plano estratégico. Seria muito mais interessante, acho que a saída para isso é você poder criar uma outra vertente, que é um acompanhamento,
uma convivência com esse pensamento estratégico e fazer uma tradução disso. Quem tem que fazer isso são os sócios que convivem lá. Deveriam, mas não estão preparados e não conseguem fazer isso. E às vezes o dia a dia também não permite, né? É. Às vezes a própria... Então, vamos pensar aqui. O ideal seria, eu vou contratar o Cris, ele vai me acompanhar durante o período e depois vai culminar com um workshop lá de fim de semana. Seria o ideal. O Cris entende do meu negócio. Eu acho que seria o ideal você poder... Eu acho que essa pode ser uma saída. Mas o ideal é o seguinte, a crítica é... Cuidado com essa contratação de workshop de final de semana. Equalize as suas expectativas para isso. Porque o que eu vejo na prática é um nível elevado de frustração, ou para não ficar essa palavra muito forte, de baixo aproveitamento, sabe? E um desperdício de energia sem que você, ao final do dia, consiga ter um eureka que está provavelmente lá no fundo. No meio dessa tempestade estratégica que acontece na cabeça do sócio. Precisa fazer esse sócio traduzir isso, ele precisa... Como é que ele coloca isso em palavras? E às vezes, né, Vanusa, por que eu sou defensor de uma outra metodologia hoje? Né? Às vezes leva tempo mesmo para esse sócio poder consolidar e falar o que ele quer. Às vezes ele não se sente à vontade para falar o que ele pensa. Vou te dar um outro exemplo. Estou ali sim estou num papel de conselho e você tem ali sócios que, para variar, não se conversam e tem um sócio especial que já está enxergando que ele precisa mudar o negócio dele. Então aquele famoso gráfico que tem na coluna, no eixo vertical a relevância e no eixo horizontal o tempo. Então, por princípio, todos os negócios eles sofrem, na medida em que vai passando o tempo, eles vão perdendo a relevância. Você tem uma curva para baixo. E é super importante você dedicar, por isso que todo mundo quer, nossa, preciso pensar qual que é a saída, preciso inovar, etc. Porque o exercício dos sócios é como é que eu faço para alongar essa cauda de perda de relevância, ou como é que eu amplio o meu negócio no início do tempo para que outras coisas possam ter relevância na linha do tempo. Algumas coisas perdem a relevância, outras coisas precisam ganhar relevância. De tal sorte que quando eu olho para esse gráfico, eu estou me mantendo relevante na linha do tempo. Então o exercício de comparação dos negócios, ele nos diz que se você não está preparado para perder a relevância, fique, porque você vai perder. Então você precisa acessar e ter alternativas de como é que você se mantém relevante. Isso faz parte. Por isso as perguntas, né? O que eu quero? Para onde eu vou? Até onde eu vou com esse negócio? Para isso é bem importante alguém de fora chegar assim com tipo um vento novo, oxigenando o pensamento. E provocar isso, né? E com um pouco de conhecimento de causa. Estava lembrando agora de uma outra, já volto para esse ponto, uma outra participação, que aí, mas nós vamos chegar a faturar 400 milhões. Estou chutando aqui, não. Aí eu tenho que fazer isso, como é que é? Vamos crescer por aquisição, vai ser orgânico, não vai ser orgânico, como é que vai montar? E a discussão estava pegando fogo nesse sentido. E aí vem lá e fala assim, mas por que eu quero chegar lá nesse 400 milhões? Né? Quais são os meus ganhos com isso? O que eu quero? Né? Você tem um racional que é financeiro, que esse é mais fácil de discutir. E você tem uma outra parte que eu mencionei para você que eu não queria deixar de falar sobre isso, que é um intangível. Né? Tem coisas num plano ou num pensamento estratégico que elas não são tão tangíveis. Meu negócio vale tanto. Se eu completar esse ciclo de 5 anos, vai valer, aqui vale X, aqui vai valer Y. Opa, legal. Tem risco? Tem. Vai exigir investimento, estudo de capital, vou adquirir.
tem processo de cultura, vai assimilar, gente vai sair, gente vai entrar, eu vou perder, vai ter turnover, tudo isso aí que acontece numa empresa. Mas se eu passar por isso nos próximos 5 anos, essa empresa vai estar valendo Y e ali eu conseguir, apesar de todos os riscos, vou mitigar esse negócio, montar um plano e eu conseguir fazer uma realização de um negócio. Então você tem um raciocínio, né? As pessoas montam um negócio para poder ganhar dinheiro. Isso está presente o tempo todo. Mas tem coisas que não são tão tangíveis assim. Vou dar um exemplo para justificar isso. Você lembra? Você lembra quando foi criado uma estrutura para levantar um prédio que gira? Uhum. Isso não é novo no mundo, né? Bom, estou com uma ideia aqui de montar um prédio giratório. Independente. Para que a pessoa possa estar na sua sala de jantar lá e ela vai, ao longo do dia, ela vai acompanhando o movimento do sol no seu próprio prédio. E aí foram questionar o idealizador disso e os engenheiros que estavam... Eles perguntaram assim para essa pessoa, mas por que você quer criar um prédio que gira? Aí 10 segundos de silêncio e a resposta foi, porque gira. Por que gira? Mas como assim? Não tem resposta. Não tem resposta além dessa. Porque gira. Está na cabeça desse empreendedor fazer alguma coisa que gira. Uhum. Não importa se isso é fácil ou se é difícil. Isso é um intangível que você não consegue mensurar, mas esse empreendedor quer fazer alguma coisa que gira, né? Por que alguém um dia vai fazer, escuta, eu quero que o computador esteja na mão das pessoas no dia a dia enquanto elas andam na rua? Da onde veio isso? E aí você pega todos os exemplos que você possa imaginar, né? Então, você tem um racional que ele vem para justificar normalmente um intangível. E esse intangível, essa vontade, estou falando de vontade, de desejo, de um objetivo que às vezes quem está de fora não entende a cabeça desse dono pensante nesse objetivo. Você tenta se aproximar, mas o cara está lá focado naquilo, ele quer aquilo, quer executar aquilo. Todo mundo fica querendo uma resposta pragmática e ele não tem. Ele escuta, é para lá que a gente vai, temos que... Não vai dar, mas vai custar caro, mas a gente dá um jeito. E toma um tombo, ele não desiste. Sabe essa cabeça de empreendedor que é intangível? Isso é muito mais difícil de você conseguir colocar numa mesa num workshop de final de semana, né? Isso é o que está o tempo todo povoando a cabeça desse pensamento estratégico, às vezes com muita intangibilidade, que ela precisa ser traduzida até para virar num plano claro e esse plano esteja desdobrado para a equipe. Então, eu acho que quem vai liderar um trabalho de final de semana ou momento tem que ser alguém que está entendendo dessa intangibilidade, tem que ser alguém que vai entender do negócio para facilitar que todo esse turbilhão de pensamento 24/7 venha para a mesa. Uhum. Agora você pergunta, é isso que você vê que acontece? Não. Você já fez isso lá atrás? Fiz. Você desistiu de fazer? Sim. Por quê? Porque dá errado, porque não funciona. Você está contra isso? Não. Tem que fazer? Acho que é importante. No manicômio tributário, numa economia volátil, numa insegurança jurídica, dá para fazer? Dá. Os sócios querem fazer? De graça no sentido assim, a mercê? Não. Precisa de convencimento? Precisa. Pô, mas você insiste? Insisto. Mas... desde que tenha essas condições que eu estou te falando, porque do contrário, como eu já errei e vejo que todo mundo erra, eu acho que essa saída ela é merecedora de um ponto muito importante. Parem de ficar fazendo isso. Mudem a forma como executam. Como você vai executar, né? Vai fazer a consagração lá no final de semana? Legal, mas não esqueça que tem um exercício de fazer tirar de dentro que precisa de muita provocação, de muita inteligência para aquilo que é o intangível, uma escuta para isso, até para que você coloque por que a cabeça desse sócio aqui
não está na mesma página que o dos outros, e como é que você tangibiliza um pouco esses desejos, essas vontades, essas É predileções. quase um trabalho terapêutico, de escuta. Eu acho que às vezes é muito disso, né? É muito disso. Eu fico com um baita ponto de interrogação. E aí eu falei, eu preciso, seria muito legal colocar esse tipo de alerta, porque esse tipo de alerta, quem que vai fazer? Quem que vai dar esse tipo de alerta? Onde está escrito para você prestar? Quando você coloca isso, você está indo muito na contramão de algumas coisas meio empacotadas dessas soluções que ajudam, mas são limitadas. Às vezes ajudam um pouco. Tem uma limitação muito grande nisso, né? Agora, se a gente pensar um pouco filosoficamente, talvez, o que vai determinar esse pensamento estratégico? Não para o sócio em si, mas para quem está ali executando, né? Digamos, para quem está capturando esse outro pensamento estratégico e conseguir traduzir isso. O que o cara tem que ter além da experiência? Ele precisa saber ouvir, ele precisa saber conhecer o mercado, não só o nicho, mas o mercado como um todo. O que realmente precisa para que... Desse que está para ajudar, Desse que está né? lá para ajudar. Eu acho que ter o conhecimento que você falou, que é o que eu também estou falando, isso é fundamental. E esse é o primeiro ponto que eu vejo que não acontece. Tá. Conhecer o nicho. Conhecer o nicho, conhecer o negócio, poder debater com você. Pega o seu exemplo, você é um jornalista, você viveu lá no jornalismo durante muito tempo, né? Então você sabe o que é que acontece das 8 às 18, aonde são as falhas, o que são os acertos, o que dá errado, o que dá certo, né? Você já tentei esse caminho, não funcionou, etc. Aí eu vou lá te ajudar no seu negócio, com a sua equipe, que nunca pisei num cenário que você viveu lá nos últimos anos. O que eu vou perguntar para você, né? Por mais que eu me prepare, por mais que eu converse com o outro, eu não estou trazendo a minha experiência. Então, a Vanusa vai planejar que vem uma Vanusa, né, que já viveu isso. Isso é a primeira coisa para que essa pessoa acesse duas coisas. Um monte de pensamento estratégico que deve ter na tua cabeça e os intangíveis que estão fazendo com que você chegue aonde você quer chegar, né? Então, eu acho que quem vem de fora tem que ter isso. E aí, a outra coisa que você falou que eu concordo profundamente como é que é? Saber escutar? Ou ter vontade de escutar o que é o intangível. Uma coisa é você escutar aquilo que está na frente um palmo do teu nariz, o que está claro, o que está transparente, você lê tal. A outra coisa é você escutar o que é intangível. Eu lembrei de uma coisa que eu ia falar que vai bem na linha que você está falando aí. A gente estava nesse exercício e aí, olha só como é que é isso, né? Tinha um conselheiro. A discussão era o seguinte: olha, nós vamos triplicar aqui o faturamento, só que a gente não vai conseguir fazer isso organicamente. Nós vamos ter que colocar nos próximos 2, 3 anos algumas aquisições. Vamos fazer M&As. A gente vai ter que estruturar capital para isso, vamos pensar a estratégia para isso. Então, se eu tenho 10 e eu quero passar para 30, eu acho que de 10 eu vou até 14, 15 organicamente, mas aí eu vou dando alguns saltos com aquisições de outras empresas para chegar no 30, lá do tamanho que a gente quer. Legal. E aí, o cara que estava conduzindo esse plano estratégico estava dizendo assim, escuta, então, estava fazendo um exercício, né? O quanto que você acha que você consegue crescer de forma orgânica e o quanto que você acha que você consegue crescer adquirindo? Me dá uma ideia do faturamento orgânico na progressão e me dá uma ideia do faturamento crescente na aquisição. E tinha dois dos sócios ali que pensaram em aquisição, o outro não tinha pensado, né, em adquirir, né? Então, para facilitar a conta aqui de quem está nos escutando, assim, olha, o outro colocou assim, eu quero chegar lá, eu quero sair de 10 para 15, o que estava fazendo uma projeção sem pensar em aquisições.
O que estavam pensando em aquisições, eu quero sair de 10 para 30, o dobro, porque iriam adquirir isso comprando empresas. E aí, esse que estava não Mediando. pensando, esse que estava mediando, ele não conseguiu entender, né? Ele estava provocando, na verdade, aquele sócio que não tinha pensado em M&As. Tá, mas então vocês estão falando a mesma coisa, porque se você quer sair de 10 para 15, e se você, outro, quer sair de 10 para 30, o de 10 para 15 não pensa em aquisição, o de 10 para 30 pensa, vocês estão falando igual. A gente só precisa trazer esse sócio que não pensa em aquisição para compartilhar dessa estratégia e adquirir junto com a gente, né? Como se está faltando aqui 50% a mais no pensamento da sua cabeça. Mas o sócio não tinha dito isso. Ele é que estava fazendo uma conclusão, né, falando pelo sócio, olha, se você colocar um pouco mais aqui de faturamento de posição, vocês estão falando a mesma coisa. Por acaso eu estava lá no meio, eu falei, levantei a mão e falei, olha, eu não acho que é isso que está sendo falado aqui. Aí virei para o sócio, que era o sócio que não pensava. Só, é isso que você está colocando? É isso? Não, na verdade eu não estou nem pensando, aqui ó, falando com a gente. Até bem. Eu não estou nem pensando chegar no 30. Eu não estava pensando nisso, chegar no 30. Na verdade, eu acho que a gente nem consegue chegar no 30. Aí foi embora. Na verdade, eu acho que chegar no 30 vai envolver uma série de outras coisas que eu não sei se eu estou disposto. Vai envolver uma dedicação X que eu não tenho, vai envolver uma mudança na estrutura de equipe que eu não sei se eu quero conduzir, vai envolver isso. Ou seja, eu quero dizer com esse exemplo, né? Você tem alguém que está mediano e está tentando colocar palavras na cabeça ou na boca desse sócio para que vocês estão falando igual. É só você que vem para cá, para essa parte, é o seguinte, quer tentar resolver e encaminhar, mas está andando na contramão de algumas coisas que são mais intangíveis e que estão na cabeça desse sócio. Eu não sei se ele quer o mesmo esforço, eu não sei se ele quer a mesma dedicação, ele tem insegurança do que ele está comprando, quanto vai exigir de mudança cultural para você sair do 10 para o 30. Ele tem uma série de dúvidas se a equipe está preparada para isso. Ele tem dúvidas se ele quer participar de uma mudança cultural, de uma estruturação de equipe, enfim, um monte de coisa. O que é isto, né? Receita para o conflito. Receita para o conflito é assim, vamos escutar ativamente o que esse sócio quer. Então, quando você tem pessoas que não vivem isso, elas têm um risco de não estar preparadas para entender o intangível, para manter essa escuta ativa e fazem o que está impedindo esse sócio de vir do 10 para o 30. Tem muita coisa que impede ali e não é simplesmente trazer, vamos adquirir, vem para cá, para essa página. Ele não está seguro que ele quer isso. Aí todo mundo parou, para encerrar esse exemplo aqui, todo mundo parou. Bom, então é o seguinte, então nós precisamos saber o que a gente quer. Por que você quer 30? Por que você quer 20? E aí a gente voltou lá para o começo e começamos a discutir as intangibilidades do negócio, né? Esse, para mim, é um exemplo que eu estou trazendo aqui, que acontece, eu vejo isso há anos que eu vejo isso. E o recado é, cuidado você empresário, cuidado você executivo, ao sentar no final de semana, sem prestar atenção em todos esses pontos que a gente está falando da constituição de um pensamento estratégico. E usando esse teu exemplo, me parece assim, 2 querem, 1 não quer, então vamos pela maioria, vamos fazer de conta que ele pensou assim e vamos trazer para o nosso lado. É mais ou menos isso, é uma forçação de barra. E acontece o que você acabou de falar. O que vai acontecer ali? Conflito. Mas é líquido e certo, isso vai dar conflito. E se não der conflito, dá graus de energias distintos para o negócio. E aí depois dá conflito do mesmo jeito. Quer dizer, alguém que vem para ajudar acaba interferindo de uma maneira negativa. Você está comigo? Tô.
Você comprou isso aqui? Comprei. Mas a gente assinou lá, a gente combinou no workshop, combinamos, etc. Mas não era o que eu queria. Mas no dia a dia não é o que ele queria. Mas por que você não falou? Aí a gente vai voltar. Naquela discussão da comunicação. Por que você não falou? Então, Porque alguém não tirou de dentro. As pessoas não têm condição, às vezes, de falar. E não dá para você condenar ou criticar. É uma habilidade que não está presente. Então é papel de um conhecedor ter o que você falou. Essa escuta, essa maneira. Não deixa passar. Não deixa passar essas fragilidades de comunicação ou de percepção. E às vezes, ou quase sempre, quando você não conhece e vem para o final de semana, isso aqui nem, como é que é? Te escorre pelas mãos. Antes de encerrar, eu queria que você nos deixasse claro para quem é empresário, executivo, os benefícios de um planejamento estratégico pensado estrategicamente. Se você tiver, os benefícios são todos que você possa imaginar, né? Então, não é fácil conduzir o seu negócio. Não é fácil você, naquela trilogia que a gente falou no nosso país, se você descansar, se você dormir um pouquinho no ponto, ou não estiver atento, fazer resultado, seja com as suas variáveis internas ou variáveis externas, é sempre desafiador. Então, quando você para pensar o que é minha cultura, o que é meu concorrente, o que é meu cenário, quais são as variáveis econômicas, para onde que eu vou, qual é a minha relevância, eu estou sendo relevante ou eu estou perdendo a relevância, o que eu preciso fazer para ter a minha relevância, né? Quando você para poder pensar sobre isso ou para estruturar, isso é o raciocínio que vai te dar um tom único para a equipe do executivo para baixo conduzir. Então, se você quer chegar nesse ponto, sai desse ponto e quer chegar nesse ponto, se envolve uma equipe para isso, todo mundo tem que ter muito claro o que vai ter que ser feito, né? Todo mundo tem que saber o que eu faço no primeiro semestre, o que eu faço no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Todo mundo tem que saber esse produto fica, esse não fica, esse vai, esse não vai, a gente expande, a gente vai adquirir, a gente compra. Isso tem que estar claro, porque todo o desdobramento de ações para a equipe vai vir a partir desse direcionador, dessa estratégia. Então, é muito mais assertivo que você consiga dar um caminho único, mesmo que você não chegue no resultado, né? O objetivo de chegar no resultado ele é até secundário, quando você traça o plano. Mas você cria rota, você mitiga risco, você se prepara para alguns solavancos, você estrutura a sua própria estrutura de capital, você olha para processos, para sistema, procedimentos, você olha para pessoas, você olha para toda a organização. Então, quando você planeja e tem isso muito claro, você mantém o foco. Isso eu acho que o foco é esse aqui, né? E se começar a descarrilhar, tem um plano de contingência, você botou no plano também, a gente vai para cá, tenta isso. Então, todo mundo que soma força para uma única direção, a chance de você chegar, atravessar o rio para outra margem, ela é muito maior. Só tem que se tomar cuidado, então, na hora dessa elaboração, com quem você está contando, né? A gente tem que ser o pensamento estratégico. Isso é o mais importante. Bacana. Obrigada, Cris. Obrigado a você. Gente, até a próxima. Não esqueçam de deixar os seus comentários, suas sugestões, porque assim a gente vai fazendo novos episódios baseados naquilo que você quer saber. Até mais. Tchau, pessoal. Até mais.